Aí, pessoal, você vai querer nessa infraestrutura também oferecer, por exemplo, download de compartilhamento de arquivos, enfim, arquivos estáticos, sei lá, imagina aí PDF, planilhas, fotos, vídeos. Então a gente vai precisar do Amazon EC3, esse cara aqui, ó. Clica no Amazon EC3. O Amazon EC3 ele tem tipos diferentes de storage. Isso muda bastante, ou mudou bastante nos últimos meses. Antigamente tinha um ou dois tipos. Agora temos aí 4 pelo menos, ou mais na verdade, né? Se a gente considerar o Glacier. Então, Standard Storage, Standard com acesso infrequente e redundância reduzida. Todo arquivo que você grava no S3, pessoal, ela faz garantidamente, e a garantia que ela te dá é de 9,9999, são aí uma garantia bem alta de que todo arquivo que você grava no S3 você vai conseguir recuperar. E ela consegue isso porque lembra que eu falei que a Amazon ela tem várias regiões, cada região tem várias zonas de disponibilidade. Então ela usa essa infraestrutura que ela tem distribuída para criar tolerância a falhas bem interessantes. Então o S3 ele usa isso. Então se você falar que você vai querer 50 GB, por exemplo, os arquivos que você gravar nesses 50 GB, cada arquivo desse ele é replicado para no mínimo mais 3 locais diferentes, pessoal. Então, zonas de disponibilidade diferentes. Então, isso é uma garantia muito interessante, porque mesmo que uma zona de disponibilidade inteira fique fora, você vai conseguir recuperar o seu arquivo, tá bom? Porque ele tem pelo menos mais outras dois locais para recuperar teu arquivo. Então, é bem interessante, bem legal. Lembra que eu falei para vocês que tem aquela questão do número de solicitações. Então, preste atenção. Quando você fala de armazenamento em nuvem com a Amazon, não se preocupem só com a quantidade de espaço, mas também com a quantidade de requisições que você imagina que essas informações, esses arquivos, eles vão ter no storage. Então, se você tem um site WordPress, você vai colocar o seu portfólio com vídeos, enfim, com fotos, né? Fotos de sites que você cria e etc. Então, cada vez que alguém solicita uma imagem dessa no seu site, ele é considerado como uma solicitação de GET ou download, né? Então, se você para o browser aqui, ele parece a dica, né? Explica para você do que se trata esse item, tá bom? Lembra que a gente tem 2.000 requisições GET e 20.000 requisições PUT, copy, post, list. Então, você já tem gratuitamente, mensalmente, essa quantidade de requisições. Tá bom? Então, vou jogar aqui esse... Você vai ter manipular pelo menos essas 2.000 requisições GET. Então, se você é o cara muito popular, vai colocar fotos populares, é uma coisa que você tem que estar olhando, que isso aqui pode impactar grandemente no custo, tá bom, pessoal? Porque isso vai ser contabilizado no seu trânsito de saída de dados. Então, no serviço S3, você tem que se preocupar com isso, tá bom? Lembra que isso é a mesma coisa que a gente colocou nas instâncias, né? Então, você vai ter que supor, ter uma ideia de quanto você vai sair. Então, eu vou pôr aqui, ó, 100 GB mês, tá bom? Transferência de dados de saída, aqui embaixo. Cada caso é um caso, né? Então você vai poder ver na linha do tempo quanto vai... Veja que nós chegamos já em $46,47. Vamos então falar do Amazon RDS, que é o nosso serviço de banco de dados. Isso aqui então a gente está verificando quanto vai custar, pessoal, depois quando você tiver que pagar, depois de um ano, quando termina o seu free tier, e ensinando para vocês como utilizar a calculadora. Então veja... Vamos então incluir o serviço RDS. Então, se inclui mais um, é bem parecido com o Amazon EC2 ou aquele serviço de instâncias. Você fala a questão de utilização, quantidade de instâncias, o mecanismo e licença do banco de dados.
Então ele já vem por default MySQL. Lembra que eu falei que você pode trazer tua licença do Oracle, do SQL Server? Então esse BIO é isso, tá, pessoal? Se você tiver uma licença e você quiser calcular e levar a tua licença, você vai usar esse tipo de licença aqui. Fora isso, se você quiser, por exemplo, aqui o SQL Server, se você não tem licença, ele tem a opção de incluir a licença. Então tá aqui, ó. Dá para você calcular esses custos, fica bem fácil. Como a gente vai usar o MySQL não tem custo. A classe de instância aqui, pessoal, a gente vai escolher a T2 micro, ok? Para ser igual à oferta do FreeTire. O armazenamento, a gente vai finalidade geral, que também é SSD. Isso é bem interessante, pessoal. O RDS ele tem condições de ter um single AZ, é onde ele vai manter a sua instância ou do RDS. Então, o single AZ é que ele vai utilizar uma única zona de disponibilidade. Se você opta pelo single AZ, se a zona de disponibilidade ficar fora, o que significa com o seu site? Vai ficar fora. Mas você tem uma opção de multi-AZ, então multizonas de disponibilidade. Quando você seleciona o multi-AZ, o que ele vai fazer? Ele vai cuidar disso, ele vai cuidar de garantir alta disponibilidade na sua instância de banco de dados, tá bom? Então ele vai cuidar de replicar, ele vai cuidar de tudo para você. Se cair uma zona inteira de disponibilidade, o seu site não vai cair porque ele vai estar usando múltiplas zonas de disponibilidade. Obviamente isso vai aumentar o teu custo, então preste atenção na hora de você verificar. A gente vai deixar no single por conta disso. Aqui quanto você vai precisar de espaço de armazenamento para a tua instância. Vamos colocar aqui uns 25 GB, né, para o MySQL. Tem uma questão, pessoal, de uma instância reservada e instâncias on-demand, que é uma complicação que a Amazon cria. Não foge do nosso escopo, mas rapidamente, só para você saber, você pode provisionar por 1 ano ou 3 anos a tua instância na Amazon. O que significa isso? Significa que se você optar por isso, você vai ter um desconto grande. Às vezes aí vai, sei lá, na média, quase 40% de desconto. Só que como funciona isso? Se você for provisionar, se você optar por provisionar a tua instância, o seu RDS ou o seu servidor, você vai ter que fazer um pagamento em upfront. Então é um pagamento que você já vai ter que fazer de saída. Então eles vão te cobrar um valor já fechado e depois o valor mensal vai ser diminuído drasticamente e o valor total, se você fizer os cálculos, chega aí um desconto bem interessante. Então aqui a gente não está usando esse tipo de cálculo, a gente está usando só on demand. Então se você for querer testar com o RDS, é aqui que você vai trocar, né? Tá como on demand, tá vendo? Então se você quiser optar por outras, tá vendo? Aqui são as opções que você tem, tá? São várias, na verdade, mas basicamente é 1 ano e 3 anos. Eu vou deixar essa explicação mais para frente, tá? Acho que não cabe a gente falar disso agora. Então, quanto custaria para você ter a mesma oferta do FreeTire, para você ter isso rodando em média, né? Isso sempre é aproximado, tá bem, pessoal? São simulações que a gente está fazendo aqui, para você saber a volumetria, cada site é um site, enfim... Você tem 12 meses para saber, mais próximo da realidade, a média, mas seria mais ou menos, sei lá, $61,80 nessa configuração que a gente criou, tá bom? Aí depois você pode brincar com a calculadora, enfim, fazer ajustes, criar em outra área, por exemplo, no Brasil, quanto custaria, você vai se assustar. Veja que eu estou comentando com vocês, a questão de transferência é um dos itens mais caros dos cálculos, tá bom? Então, aquele throughput, aquela saída de dados. Então, nessa aba aqui, onde você está nos serviços que você seta aqui, nessa geralzona que mostra o resumo dos valores, você pode, tem um maisinho, né? Ele tem um detalhe maior,
dos itens que você setou. Então você pode, inclusive ele é um link, né? Você está vendo que ele é um link, você pode clicar e ir direto para a aba do serviço que você está setando. Então veja que a gente tem o cálculo da própria instância aqui, no caso do EC2, tem os custos do EBS, que é o SSD que a gente colocou, né? Tem o custo dos snapshots e o custo mais aberto, para você ter ideia de quanto custa cada item, ok? Quanto está custando, por exemplo, o Elastic IP, que a gente colocou que a gente vai precisar de 1, né? Lembra disso? Então, o que daria para você, por exemplo, mexer um pouquinho para deixar mais aliviado? Você já sabe, né? Ou um tipo de instância, você pode mexer. Veja que tem o custo por demanda em horas aqui do lado. Você pode diminuir o tamanho da instância. Dependendo do que for, é possível fazer isso. Então, o custo maior que você tem que ficar atento, não tem como, é a transferência de saída. Então acho que o Fábio é louco, né? 200 GB, impossível, não é isso? Vamos pôr 50. Aí você põe 50, você já vai ver que o preço já vai dar uma caída legal aqui, ó. Já foi de 60 e quase 62 para 48. Então é com isso que você vai estar mexendo. Você pode fazer os seus testes aqui. Deu aí os 48,30. Isso é em dólar, tá bom, pessoal? Isso vai ser cobrado no seu cartão de crédito internacional em dólares. Fique atento, tem a questão do câmbio, inclusive, que você tem que ficar atento. O IOF, então uma série aí de taxas que a gente paga. Mesmo que sua infraestrutura esteja no Brasil, a cobrança é em dólar, tá bom, pessoal? Outra coisa legal, dá para você salvar e compartilhar. Então, se você fez vários estudos e não quer perder o trabalho que você fez, afinal de contas é trabalhoso e você não quer ficar refazendo, você pode salvar e compartilhar. Você pode dar um nome, por exemplo, cálculo do servidor WordPress. Você pode colocar, não é obrigatório, tá? Nada disso é obrigatório. Mas você pode pôr uma descrição e você pode salvar para você ver depois. Você dá um OK aqui, ele vai gerar para você um link. Você aguarda um pouquinho. Eu acho que isso é bem interessante, tá? Esse link aqui você copia e pode salvar, sei lá, em algum local para que você não perca. Se você for abrir uma nova aba, você põe esse link, ele vai carregar o calculador e carregar todos os cálculos, todo o estudo que você fez. Isso é muito importante para quem vai simular, testar, já traz o preço, o nome que você deu. Se você abrir em detalhes ali, ele traz de novo todas as configurações que você fez. Cada vez que você altera qualquer coisa, você tem que salvar de novo, tá bom? Tá bem, pessoal? Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco de como utilizar a calculadora, explicado direitinho aí o FreeTire, como calcular os custos dos itens que você porventura queira usar e as simulações para ter uma ideia aproximada de quanto vai custar para você a infraestrutura da Amazon. Lembrando, se tiver dúvidas, questões, usa as opções que a Udemy te dá para fazer suas perguntas, tá bom? Vou ter o maior prazer em responder suas perguntas, tá bom? Um grande abraço, vejo vocês no próximo módulo. Tchau, tchau.